Olá, vamos falar um pouco hoje sobre cosmovisão da pornografia. Já ouviu falar sobre isso? Olha só, antes da revolução sexual, a pornografia era motivo de vergonha, mantida sob censura, embora sempre tenha existido no mundo pós-queda. Atualmente ela é encontrada amplamente, com a maior facilidade, ela é celebrada. Para entender melhor essa crescente força da pornografia, a figura do Marquês de Sade, considerado pai dos liberais modernos, é imprescindível. Sade pregava que tudo aquilo que nos é natural deve ser aceito como bom, e é claro que ele não considerava os efeitos da queda na natureza humana. Pelo contrário, ele incentivava a satisfação de todos os desejos, desconsiderando as escrituras e exaltando a, a vontade humana como soberana. E um ensinamento de Sade, que até hoje é repetido, inclusive por cristãos, é que qualquer ato com consentimento entre adultos é natural e bom e não deve ser questionado, não deve ser proibido. Bem, essa é uma das bases fortes da política da pornografia. Se não prejudica ninguém, está tudo bem. O que está longe de ser verdade, o que resulta em violência, egoísmo, insatisfação, insaciedade, perversão, morte espiritual e física, mais do que se imagina. E o machismo é um outro problema presente até, não precisei ir longe, até em filmes com idade superior a 16 anos, é o chamado pornografia leve, já pode ser encontrado, já é possível ver, por exemplo, de forma repetida, um homem rodeado de várias mulheres seminuas, como aquele que representa o dono do poder sexual e deve ser servido por várias mulheres. Quem é cinéfilo não pode negar esse fato. E a pornografia é, então, uma revolução radical contra Deus, contra a criação de Deus, contra aquilo que ele instituiu e ordenou, a família. E a política da pornografia reduz o homem à matéria. O homem é visto como um animal que evoluiu e deve ser compreendido em termos puramente materialistas, físicos. Aquilo que desejar a sua carne, ou seria até melhor trocar essa palavra por instintos, ele deve viver para satisfazer os seus instintos. E é assim que a pornografia reduz o homem, criado à imagem de Deus, a um animal, que é um ser inferior, eternamente inferior aos homens, embora criatura de Deus, merecedora e digna de respeito e cuidado. Mas a perspectiva bíblica acerca do homem é que ele é a imagem de Deus e é uma unidade, corpo e espírito, ou seja, aspecto material e aspecto imaterial de forma indivisível, não como substâncias alheias entre si, não de superioridade do corpo sobre o espírito ou do espírito sobre o corpo. Nós somos uma unidade indivisível enquanto seres humanos viventes. Aplicando, podemos dizer que ser cristão na igreja e promíscuo fora dela, ou presumir que somos fortes espiritualmente bastante para nos aproximarmos do pecado e não sermos corpo e alma concomitantemente afetados, não dá para fazer isso de forma a respeitar o princípio bíblico de sermos uma unidade inseparável. Então a pornografia ela é um ídolo, ela é uma religião, ela exige sacrifício. O imaginário dos homens é ofertado, pessoas são sacrificadas, famílias são queimadas vivas no altar da pornografia. Ministérios eclesiásticos ruem, crianças perdem o colorido da vida manchadas pelas cinzas da pornografia. O egoísmo que despersonaliza os outros, o desejo insano que fere, que causa dor, que causa morte. O desejo humano é divinizado e ele se assenta no trono do templo da pornografia e será, por fim, eternamente consumido pela ira de um Deus santo, o verdadeiro Deus. E o que podemos fazer como cristãos? Nós não podemos impedir a cosmovisão pornográfica com tentativas como retirá-la da TV, da internet, do cinema. A solução está na antítese.
é importante que se saiba que são cosmovisões. Então, a cosmovisão pornográfica, ela deve ser confrontada com outra cosmovisão, a cosmovisão bíblica. A causa da ampla aceitação da pornografia está na omissão da fé, na omissão da teologia. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Aqueles que se afastam do verdadeiro Deus servirão a um falso Deus. E a pornografia é uma forte candidata ao coração sem Deus. A pornografia é, portanto, um sintoma de um grave problema, que é um coração, uma mente onde Deus não reina, onde Cristo não é Senhor. Quando a cruz de Cristo é observada, quando o Evangelho é conhecido e constantemente relembrado, a pornografia ela é rejeitada, ela é odiada e ela é totalmente desnecessária. Mas, enquanto a visão de si, do interior, substituía a visão de mundo, enquanto a psicologia subia aos púlpitos, deixando a teologia no banco, enquanto a filosofia receber crédito superior às escrituras, enquanto o nosso tempo diante das telas suprimir o tempo de leitura bíblica e oração, enquanto sua atenção estiver voltada para séries e mais séries e a seriedade da brevidade da vida e do juízo vindouro não tiver mais espaço em uma mente inflada pelo vazio, a pornografia se infiltra em qualquer brecha e emporcalha a sua mente. Ela pode te escravizar e os seus efeitos não param em você. Eles refletem na família, na sociedade, na igreja. E essa é a cosmovisão da pornografia. Ou você enxerga a vida através dela, ou você tem cosmovisão bíblica. É impossível enxergar a vida com essas duas visões. Caso você se encontre algemado pela tirania da pornografia, aproxime-se de Cristo. Mesmo assim, se arraste, peça ajuda, ore até que consiga orar. Se você não se sente digno, saiba que a graça de Cristo ela é maior do que o seu pecado. Peça ao Espírito Santo de Deus arrependimento. Ele precisa trabalhar no seu coração para mudar a sua cosmovisão. Invista seu tempo em encher-se da palavra de Deus, porque são as Escrituras que nos revelam a natureza horrível do pecado, o destino daqueles que são escravos do pecado e o poder de Cristo na cruz, que derrotou o poder do pecado, nos tornando de fato livres para dizer não aos nossos instintos que podem prejudicar a nossa vida como um todo. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós já vencemos o maligno. Leia as cartas de João e você que está de pé também, tenhamos cuidado. Devemos investir o nosso tempo em nos encher da palavra de Deus. Se você achou o conteúdo desse vídeo relevante, compartilhe e até mais, se Deus quiser.